Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou começar a minha meditação na primeira carta de João. João, ele escreveu o Evangelho, que leva o seu nome. Depois ele escreveu 3 cartas e também ele escreveu o livro do Apocalipse. Nesta carta, na primeira carta, ele vai falar sobre a obediência, o mundanismo, a incredulidade, e depois ele fala sobre vencendo o mundo. A primeira carta ela é maior e a segunda e a terceira são cartas menores, diria um bilhete. Na segunda carta, ele andar na verdade, como identificar os enganadores, aquelas pessoas que estavam infiltrando a igreja, eram falsos, e ele mandou essa carta justamente para que os irmãos pudessem identificar os enganadores. Nós vamos então meditar no capítulo 1 da primeira carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Nesses 4 primeiros versos aí, ele dá uma pequena introdução, fala, né, da sua fé, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu. Então ele já começa aqui. Outra coisa, ele começa usando a palavra desde o princípio. Ele usa essa palavra desde o princípio, que é ap arques. Ele usa ela em vários lugares. Capítulo 2, ele usa desde o princípio, no versículo 7. Ainda no versículo 2, ele usa lá no versículo 13, usa no versículo 14. Ele usa também lá no capítulo 3, no versículo 11, no versículo 8. Então, ele usa essa palavra desde o princípio. Então, é aquele que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então, João, ele dá testemunho de que aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, ele não tinha ouvido de terceiros, ele ouviu do próprio Jesus. Ele viu o próprio Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel. Ele cita que ele contemplou e as suas mãos apalparam o autor da vida. Olha, nós ouvimos e vimos com os nossos olhos o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o autor da vida. Eu não estou falando algo que eu ouvi falar, não. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. E João era um daqueles também, juntamente com Pedro, estava ali no Monte da Transfiguração. Então, João, ele acompanhou Jesus em todo o seu ministério. João também é aquele que estava ao pé da cruz, quando todos os 12, um traiu, o outro negou,
os demais não sei para onde foram. E João, ele permaneceu ao lado de Jesus. Ele permaneceu ao pé da cruz juntamente com as mulheres. Então, João, ele seguiu Jesus em toda a sua trajetória. Você olha, eu fui testemunha desde o dia em que ele me chamou lá nas margens do Mar da Galileia até o dia em que ele expirou ali na cruz do Calvário. E também eu o vi ressuscitado. Então, olha, não é fábula que eu estou contando para vocês. Eu vi. E ele diz que isto proclamamos a respeito da vida. Então, aquilo que ele ouviu a respeito de Jesus, o autor da vida, ele estava proclamando esta palavra de vida. E a vida, que é Jesus, ela se manifestou e nós a vimos. E dela testemunhamos e proclamamos a vocês o que é a vida eterna. Então, nós vimos o autor da vida, aquele que é a vida, aquele que veio, morreu e venceu a morte e o inferno, aquele que veio e teve autoridade e poder sobre as doenças, sobre as enfermidades. Ele, o autor da vida, esteve em nosso meio. E eu fui testemunha disso. Então, eu estou proclamando aquilo que eu vi. E ele diz aqui que e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai. Veja bem que e nos foi manifestado. Veja bem que ele repete parte do texto do seu evangelho, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. Então ele, que estava com o Pai. Quem estava com o Pai? Jesus, o Verbo. E ele se fez carne e se manifestou e habitou entre nós, ou seja, ele tabernaculou. O Deus Emanuel, o Deus conosco, Emanuel é Deus conosco, ele habitou entre nós. Nós que proclamamos o que vimos e ouvimos. Novamente ele repete, para que vocês também tenham comunhão conosco. Então ele está chamando os irmãos ali da igreja que estava em Éfeso, que provavelmente receberia essa carta, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão, outra coisa, João ele escreve essas 3 cartas justamente para combater os gnósticos que estavam no seu início. Ele surgiu ali no início do século I, logo depois da morte de Jesus, ele surgiu mais no final do século I. No século II e século III é que ele se fortaleceu mais. E os gnósticos, eles afirmavam que eles viam Deus totalmente divorciados da sua criatura. Porque os gnósticos pensavam o seguinte, que a matéria ela é muito imunda, impura, e que Deus não podia ter comunhão com esse ser tão impuro, tão ímpio. Então, eles criam também que Jesus, na verdade, não veio em carne, porque a divindade não poderia habitar na carne. E eles pensavam de 2 formas, o espírito e carne. Então, a carne poderia pecar porque ela era imunda, mas o espírito era separado. Eles afirmavam que tinham recebido uma revelação especial disso. E que, devido à matéria ser tão impura, Deus estava divorciado da sua criação. Mas João aqui, por isso que João reforça sobre a comunhão. Ele diz aqui, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, vocês estão enganados. Deus não divorciou dos seus filhos, daqueles que ele criou, daqueles que ele chamou, daqueles que ele regenerou. Ele não está divorciado dos seus filhos, mas é um Deus que tem plena comunhão, tanto o Pai como o Filho. Tá vendo? Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria
seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Olha, então agora eu vou transmitir uma mensagem que dele ouvimos, dele quem? De Jesus, e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então a ideia de João aqui é que luz e trevas não podem coexistir. Onde uma está, a outra não está. E onde uma chega, a outra tem que sair. Então, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, olha, a prova de que realmente eu estou na luz e eu tenho comunhão com Deus é o seguinte: eu tenho que andar nesta luz. Se eu ando na luz, realmente eu tenho comunhão com Ele. Mas se eu falo que ando na luz, mas ainda continuo andando nas trevas, então eu estou mentindo. Eu não estou praticando a verdade. E a verdade não está em mim, porque eu falo uma coisa, mas na prática eu estou vivendo outra. Então eu tenho que andar na luz para ter comunhão com Deus. Então, se andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele quem? Deus. Temos comunhão uns com os outros, aí falando comunhão entre os irmãos, então que é o corpo de Cristo, a igreja, os irmãos, num todo faz parte do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Ele morreu pela igreja. Então, quando nós temos comunhão uns com os outros, irmão com irmão, automaticamente nós temos comunhão com Deus. E fala que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele elimina, purificar é limpar, é lavar, é catarizo, uma palavra grega, catarizo, ou seja, lavar, limpar de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque na palavra de Deus é escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus que afirma que todos pecaram. Todos pecaram que em Adão. Quando Adão pecou, toda a raça humana, ela pecou juntamente com Adão. Então, uma criança, quando nasce, ela já nasce com essa inclinação, com essa natureza pecaminosa. Essa manifestação vai depender do tempo. À medida que a pessoa vai crescendo, vai tomando consciência da sua existência, aí sim ela começa a inclinar para essa natureza pecaminosa. Então nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza herdada do nosso pai Adão e temos também uma natureza divina quando nós aceitamos a Cristo. Um índio ali norte-americano, quando ele aceitou a Cristo, ele diz o seguinte: olha, eu tenho dois cães bravos dentro de mim. Um é a minha natureza espiritual que me inclina para Deus, e outro é a minha natureza carnal que me inclina para o pecado. E ele fala assim: e sabe qual que vai vencer? Aquela ou aquele que eu alimentar mais. Se eu alimento mais a minha natureza carnal, automaticamente a minha natureza carnal ela será vencedora. E eu vou inclinar para as coisas da carne e vou praticar o pecado. Se por outro lado eu alimentar a minha natureza espiritual que me inclina a Deus, estudando a palavra, orando, praticando aquilo que Deus se agrada, com certeza eu vou
praticar as coisas que Deus agrada. Eu vou fazer coisas que Deus agrada. Então, porque dentro de nós, ainda nós não fomos libertos dessa natureza que nos inclina ao pecado. Então, o pecado, na verdade, na vida do cristão, não deve ser uma prática constante, mas um acidente de percurso. Não, quando eu peco, é algo acidental. Mas, quando eu... Por isso que ele fala assim, olha, se eu não disser que não tenho pecado, eu já sou mentiroso. Por quê? Muitas das vezes eu peco involuntariamente. Eu peco porque eu tenho uma natureza que constantemente briga comigo, me inclinando para o pecado. Então, mas naquele dia, quando Jesus se manifestar, nós seremos libertos deste velho Adão, dessa natureza que me inclina ao pecado. Aí sim, nós seremos perfeitos, mas isso somente na eternidade. Por isso que ele fala que se eu disser que não tenho pecado, eu estou falando que Deus, ele é mentiroso, porque na sua palavra está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está, portanto, aí o capítulo 1 da primeira carta de João. São apenas 10 versículos nessa introdução aqui da carta de João. Próximo vídeo eu estarei entrando aí no capítulo 2 desta carta. Fiquem com Deus e até lá!